Boa tarde a todos. Eu estou aqui nesta live hoje para falar o que eu queria falar ontem, no caso, né, em relação ao assunto que está por cima da mesa, que tem que ver com a decisão do Tribunal Constitucional. E, primeiro, de lamentar que é uma decisão tomada com certeza de uma maneira encomendada, lamentavelmente, não tem absolutamente nada em rigor do que o direito diz respeito, são apenas questões políticas que trouxeram assuntos até ao dia de hoje. E com certeza eu vou fazer também abordagem política e não uma abordagem jurídica que se calhar também fosse recomendada nesse aspecto. Mas por que eu vou adotar a abordagem política? Vou adotar a abordagem política porque, como sabem, estamos a falar de um caso político, eleição do presidente Adalberto Costa Júnior em 2019, no dia 15 de novembro, que vem agora com a confirmação do acórdão do Tribunal da destituição do presidente Adalberto, trazer aqui aquilo que, por acaso, era a perspectiva menos esperada a vir da parte de juízes de direito, sobretudo, e juízes conceituados que estão a nível do Tribunal Constitucional. Mas vamos, se calhar, recuar um bocadinho para tentar fazer história ou histórico daquilo que foi a participação do presidente Adalberto no Congresso de 2019, que claramente foi uma decisão que lhe é de direito, como militante do partido, de se candidatar à presidência da UNITA. Candidatando-se à presidência da UNITA, teve que cumprir os pressupostos estatutários que exatamente eram exigidos para a candidatura a presidente da UNITA. E esses pressupostos claramente observados, em bom rigor, foi a candidatura que apresentou primeiro os seus processos e, claramente, a Comissão de Mandatos depois apreciou. Por uma questão também de, direi, prudência mesmo, já naquela altura veio de cima a questão da dupla nacionalidade que alegava-se que o presidente Adalberto tem, ou tinha no caso. Uma dupla nacionalidade que o presidente Adalberto perdeu antes mesmo da eleição, ou digamos com mais precisão, no dia 13 de outubro de 2019. E claramente era o prazo, não é? Ou seja, seria o período que daria início à campanha eleitoral, já que, como sabem, os congressos da UNITA têm uma duração da campanha de 30 dias. E procedeu-se também exatamente o preenchimento daquela lacuna na altura, e o presidente partiu para a campanha, na altura como candidato, e tudo correu da melhor maneira possível, porque até foi a candidatura vencedora. Para o nosso espanto, depois do presidente Adalberto ser já eleito, ou até, aliás, antes disso, já fomos ouvindo várias outras questões que se levantavam em relação à pessoa do presidente, desde preconceitos de toda a ordem e também algumas questões que viríamos a confirmar mais tarde. Entretanto, como digo, o presidente, ou o candidato Adalberto foi o vencedor e é o presidente da UNITA legítimo. E é importante aqui referir, o processo que leva ao Congresso da UNITA vem das comunas nas denominadas conferências comunais. Depois das conferências comunais, sobe-se para as conferências municipais e este processo todo é para se apurar os delegados ao Congresso. E vem terminar a nível das províncias com as conferências provinciais. Depois de eleitos os delegados ao Congresso a nível das conferências provinciais, consideram-se definitivos aqueles delegados escolhidos nessas conferências provinciais, porque as conferências provinciais trazem relatório para a nacional, onde espelham aquilo que foi a conferência provincial. De realçar que a conferência provincial não aborda apenas a eleição dos delegados ao Congresso. As teses do partido também são debatidas
a nível das conferências comunais, municipais e provinciais. Então, é um trabalho que não se circunscreve na eleição dos delegados ao Congresso. Eleitos os delegados ao Congresso a nível das províncias, também há os delegados naturais, que são os membros da comissão política cessante, ou seja, os membros da comissão política eleitos no Congresso anterior são delegados naturais, à luz dos estatutos do partido, a participarem do Congresso do partido. Até porque, como sabem, a comissão política é o segundo órgão maior deliberativo depois do Congresso, e ela claramente vai deliberando no intervalo dos congressos aquilo que são as posições do partido que requeiram deliberações deste órgão. E neste quesito, esses membros ganham a legitimidade por serem os que foram tratando da vida do partido ao longo do mandato nos intervalos do Congresso como delegados naturais. Depois disso, a UNITA tem tido ainda uma franja de delegados que vêm também da diáspora. A UNITA tem tido delegados que vêm de toda a parte do país, mas também do resto do mundo. E o 13º Congresso, que se diz anulado agora, não fugiu à regra. É importante realçar que o presidente Adalberto, a sua equipa de campanha, não participou da organização do Congresso porque eram parte interessada ao processo eleitoral que viria a se culminar no Congresso. É importante também fazer essa nota. Então, como parte interessada, não pode também tirar partido das comissões organizadoras do Congresso e estarem ali a fazer um duplo papel, tanto como organizadores do evento, como também candidatos, então, ou seja, equipa de uma candidatura. E foi assim que eu mesmo que vos falo. Tive que abdicar e suspender o meu mandato na altura de secretário provincial da UNITA no Quando Cubango, porque tinha tido o convite do candidato Adalberto Costa Júnior para eu ser porta-voz da candidatura do candidato Adalberto Costa Júnior. E escrevi para o presidente Samakuva, na altura era o presidente do nosso partido, para explicar e expressar exatamente a vontade de suspender o meu mandato de secretário provincial da UNITA no Quando Cubango por ter aceito o convite da candidatura do engenheiro Adalberto Costa Júnior. E lá fomos até a eleição. Depois da eleição do presidente Adalberto, como dizia, começamos a ouvir já inquietações um pouco mais na perspectiva de incomodar, no bom sentido, os nossos adversários. E quando digo incomodar no bom sentido, é exatamente porque a eleição do presidente Adalberto trouxe um novo paradigma para o cenário político angolano. E isto vem também admitido de várias perspectivas de análise, e a prova é exatamente esta que estamos aqui a nos referir também. Isso tudo que o Tribunal Constitucional foi também usado como uma das peças para o culminar desse teatro, é parte desse incomodar que o presidente Adalberto representa para muitas vontades. E hoje está mais do que provado que o presidente Adalberto é o político mais querido em Angola. O presidente Adalberto bate à distância o candidato natural, no caso o presidente do MPLA, que é o presidente João Lourenço, e ele está percebendo desta partida em desvantagem, foi jogando também as suas peças no interesse dele, usando essas estruturas todas do Estado, incluindo, lamentavelmente, o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, que devia ser o garante do cumprimento da Constituição, é usado e abusado para combater outras forças na oposição, sobretudo. Mas, em relação ao acórdão, vamos lá ver. Quem são, depois das eleições, uma eleição concorrida com 5 candidatos. Dos 5 candidatos, o engenheiro Adalberto Costa Júnior ter ganho sem ter ido à segunda volta, os seus concorrentes, e ter sido legitimado como presidente do partido. Quem são as pessoas que levantaram a questão em sede do tribunal? Como todos acompanhamos, são cidadãos que
sentiam-se descontentes e trouxeram a perspectiva da alegação da dupla nacionalidade e o atraso na entrega de documentos. Faltou verdade também na parte deles, porque, em rigor, o presidente Adalberto foi eleito apenas com a nacionalidade originária de Angola. Ele é angolano de nacionalidade e, na altura em que se deu a sua eleição, ele só era exclusivamente angolano. Já não tinha a segunda nacionalidade adquirida, que era a nacionalidade portuguesa. Então, qual é o outro espanto? É que os próprios prazos da apresentação da reclamação tinham vencido quando trouxeram o assunto na esfera judicial. E só este facto já daria um indeferimento liminar por parte do Tribunal Constitucional e não ter sequer se dado esse trabalho todo e, sobretudo, tê-lo feito da pior maneira como fez agora, com a sua decisão. Então, o presidente Adalberto foi eleito, não tinha a segunda nacionalidade. O presidente Adalberto foi o primeiro a remeter os processos de apresentação da candidatura e, quando se solicitou o suprimento daquilo que era chamada exatamente a confirmação da perca da sua nacionalidade, em sede do Comitê Permanente, que foi o órgão que foi gerindo no intervalo das reuniões da Comissão Política todos os atos inerentes à organização do Congresso. E o Comitê Permanente, na altura, dirigido, ou seja, presidido pelo Dr. Isaías Samacuva, na qualidade de presidente do partido, foi esclarecendo essas questões todas e até, inclusive, tinha-se dado uma cláusula de o candidato Adalberto Costa Júnior ter que apresentar a declaração da perca da nacionalidade 3 dias antes do início do Congresso. Felizmente, o certificado da renúncia da nacionalidade portuguesa saiu muito antes desse período e esse documento foi entregue e apresentado à Comissão de Mandatos 1 mês antes da sua eleição. Então, esse processo todo parte mal porque ele arranca na base de mentiras. E, como dizia, quem são os autores materiais desse processo junto do Tribunal Constitucional? São pessoas que, no percurso da sua missão de desestabilizar a UNITA, a dada altura viram-se impossibilitados de continuar com a mesma ação e o que aconteceu? Passaram-se para o MPLA. Ou seja, renunciaram à militância na UNITA e passaram a ser militantes do MPLA. Como é possível que um tribunal de um país que se preze democrático e de direito vão dar provimento ao pedido de cidadãos que já não são militantes da UNITA, passaram-se para o MPLA, mas vêm nos pedir que já o presidente Adalberto não pode ser presidente da UNITA e para eles, exatamente isto, para eles eram de opinião de se indicar outra pessoa para ser presidente da UNITA. O presidente da UNITA, à luz dos estatutos, é apenas eleito em Congresso. Então, o tribunal, mesmo diante destes fatos, preferiu dar provimento ao pedido. Um caso não menos interessante. É exatamente na altura em que nós celebramos o ato central do 3 de agosto, que aconteceu no dia 7 de agosto, aqui em Benguela, vimos, depois daquela avalanche toda populacional, vimos um comunicado do Biro Político do MPLA a dizer claramente que o presidente Adalberto estava por um fio na direção da UNITA. O que vinha confirmar as teses segundo as quais o MPLA é quem manda no Tribunal Constitucional. Para aumentar o disparate, o presidente da República indica para juiz a presidente do Tribunal Constitucional alguém que na altura da sua indicação era membro do Biro Político do MPLA. Então,
Tudo isto no meio do fingimento que se precisava, pelo menos, ter, para não termos que buscar muito conceitos mais pesados que requerem ética e deontologia profissional, inclusive. Vamos aqui trazer essa perspectiva de que, pronto, vem a juíza, é membro do Bureau Político, já se deu conta, porque hoje todo mundo já não se deixa manipular pela imprensa pública, já tem outras fontes de informação. Deu-se provas de que a senhora era do Bureau Político e depois apresentou então a renúncia da sua militância ativa, o que fere, na verdade, a Constituição da República de Angola. Mas, passando esta parte, ela vem, diz que transformariam então o Tribunal Constitucional naquele órgão independente, etc, etc, com aquele discurso todos bonitos. Na sua primeira missão de apreciar, ela vem e dá provimento, ou seja, tira um acórdão que vem trazer um erro de princípio muito grave e que, infelizmente, vem manchar a democracia do país. Agora, anular-se o Congresso. Quais são os cenários? Anula-se o Congresso, está-se a remeter para o 12º Congresso. O mandato dos órgãos saídos do 12º Congresso da UNITA, que se realizou em dezembro de 2015, terminaram exatamente em 2019. 2021, 2 anos depois, o Tribunal Constitucional vem e diz que remete para os órgãos do 12º Congresso. O Tribunal Constitucional está a sugerir à UNITA que viole os seus próprios estatutos? Qual é o interesse do Tribunal Constitucional em trazer esse elemento para exatamente a reflexão do cenário político atual? Vamos partir exatamente para um momento em que claramente a UNITA vai ter uma saída, isto não haja dúvidas, e daí um pedir de calma por parte dos meus compatriotas, que vamos encontrar uma saída para esta situação, vamos. Mas eu só pedi que fizesse essa live, ou sugeri a fazer essa live, é para trazer ao de cima a podridão do Tribunal Constitucional, sobretudo nos procedimentos que culminaram com essa anulação do 13º Congresso Ordinário da UNITA. Então, os homens que fizeram a queixa, ou seja, o Congresso que teve 5 candidatos, nenhum dos 5 concorrentes apresentou alguma queixa em relação ao processo. Vêm cidadãos que muitos deles nem foram delegados ao Congresso. O mais engraçado, né? Não sei de onde é que vem a legitimidade da sua reclamação. Não concorreram, não foram delegados ao Congresso. São eles que aparecem extemporaneamente naquilo que o prazo das reclamações diz respeito e apresentam essa queixa junto do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, numa ação clara de demonstração de que não cumpre com o seu papel, aceita o processo, aprecia e difere a favor do pedido das pessoas que hoje são militantes do MPLA e que querem indicar na UNITA quem deve ser o presidente da UNITA. Meus caros amigos, o nosso país, nestes termos e condições, não vai para frente. E a mácula lá fica. É um país dirigido por alguém que, lamentavelmente, tem estado a dar mostras claras de que nem sequer está preparado para ser presidente de todos os angolanos. Falo do presidente João Lourenço. E, vá lá, à luz da Constituição atípica, ele também que indica os juízes para esses tribunais superiores. Então, nós estamos diante de uma situação em que o presidente João Lourenço, com esta ação via Tribunal Constitucional, vem provar que ele está com grande medo de concorrer com o presidente Adalberto Costa Júnior, o presidente legítimo da UNITA. É importante realçar-se isso. Agora, como dizia, em relação aos prazos, o mandato saído do 12º Congresso, de onde eu também sou parte, fiz parte, já fui do Comitê Permanente, já fui da Comissão Política, saída do 12º Congresso,
Agora, fui reconduzido no 13º Congresso. Vamos ter esta situação de que o nosso mandato vindo de 2015 terminou em 2019. E dizia eu, o tribunal quer obrigar a UNITA a violar exatamente regras estatutárias. Se é que os partidos políticos devem conformar os seus estatutos à lei dos partidos políticos, como é que o Tribunal Constitucional, por essa via, vem recomendar que o partido viole os estatutos e viole também a lei dos partidos políticos? Estamos a falar de um tribunal que poderíamos considerar de guardião, inclusive, do exercício democrático pleno, à luz daquilo que são os seus encalços à Constituição da República. Nestes termos e nos demais de direito e até de factos, claramente que com esta ação do Tribunal Constitucional veio essa confirmação de que o tribunal é manipulado por um partido político e, através dele, vai tentando afastar os concorrentes políticos para vir e dizer que não, eles são um partido forte, etc, etc, etc. Só que esse tipo de atitudes nós não precisamos, o país não precisa, os angolanos não precisam. É importante que os senhores entendam aquilo que nós estamos aqui a dizer e, sobretudo, percebam que este país vai realmente se democratizar. Essa excessiva partidarização dos órgãos do Estado, inclusive aos entes judiciais, que são os tribunais, tem que acabar. Felizmente, e aqui que me enche de gratidão, a postura e posição dos angolanos. Os angolanos estão cada vez mais maduros. Já não caem nas manipulações habituais. Aqui também, nós, claramente, com essa maturação da cidadania, com aquilo que é a responsabilidade acrescida da UNITA, saberemos encontrar uma saída e, com certeza, Adalberto Costa Júnior vai ter que cumprir a missão que lhe espera, que é de ser o presidente da República em 2022. É o que o povo quer, é o que os militantes da UNITA também entenderam que é o pedido do povo e, através desse entendimento, os militantes da UNITA cumpriram com esse preceito, por mais que se vá para um outro congresso ou coisa assim parecida. Adalberto Costa Júnior será eleito presidente da UNITA. Então, estamos tranquilos, não haja muita... E confiem na UNITA, confiem nos dirigentes da UNITA. Nós, UNITA, vamos sair desta situação conforme é o anseio do povo angolano e encontrar respostas para a alternância para 2022. Temos já uma plataforma que é a Frente Patriótica Unida, que claramente traz também mais algum alento para o cenário político nacional, porque uma vez mais a UNITA ouviu os angolanos. A UNITA ouviu o clamor dos angolanos que sempre pediram que era bom que a oposição se unisse para andar juntos e tirarmos o MPLA do poder. É o que se vai fazer, a Frente Patriótica está ali, incomodou bastante a sua proclamação, nós sabemos disto, mas já não se pode travar o vento com as mãos. E por conta disso, felizmente, vamos trabalhar, não haja precipitações, estejamos todos tranquilos, vamos trabalhar para que se ultrapasse imediatamente esta situação e continuemos com a nossa UNITA forte no tempo e no espaço. Falou para vocês, Adriano Sapinal, vosso irmão, vosso amigo, vosso companheiro, o tio da UNITA, e a partir de Benguela, um grande abraço para Angola inteira e para o mundo. Muito obrigado a todos. Vamos tentar ver se temos perguntas aqui, mas por tudo que eu pude acompanhar não vi perguntas. Eu estou a ter reações das pessoas em relação àquilo que estamos a falar e neste contexto vejo aqui a pergunta do Sr. Gaspar, que pergunta qual é a posição da UNITA nessa altura. Claramente, como dissemos, nós vamos ter uma saída e a UNITA, como instrumento de luta dos angolanos, estará aqui para servir Angola e para servir os angolanos.
uma vez mais, muito obrigado e contem conosco, contem com a UNITA, haja serenidade, vamos todos juntos para proporcionar a alternância que se almeja para 2022. Muito obrigado e até mais.